Sabe aquela história de escolher um aquecedor de água? Parece fácil, né? Mas não é bem assim. Se for pequeno demais, já viu, banho gelado. Se for gigante, é dinheiro e energia indo pelo ralo. O segredo está em achar o tamanho certo, e é exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. A gente tende a pensar que na dúvida é melhor pegar o maior, né? Mas quando o assunto é água quente, a verdade é que o tamanho certo é que faz toda a diferença. Um sistema bem dimensionado é o que vai garantir conforto e eficiência de verdade, sem nenhum exagero. Beleza, então como a gente vai fazer isso? Primeiro, vamos entender quais são as opções. Depois, vamos botar a mão na massa com os cálculos para os dois tipos principais de aquecedores. E, para fechar, a gente dá uma olhada no sistema todo. Bora lá? Então, tudo começa com a decisão bem importante. Escolher entre dois tipos principais de tecnologia para aquecer água. Olha só, de um lado a gente tem o aquecedor de passagem, aquele instantâneo, sabe? Ele esquenta a água na hora que ela passa por dentro dele. Já do outro lado tem o boiler, que é o de acumulação. Pensa nele como uma garrafa térmica gigante, que mantém um monte de água já quentinha esperando para ser usada. Vamos começar então pelo aquecedor de passagem. Para esse tipo, o cálculo é todo focado na vazão, ou seja, a gente precisa saber quantos litros de água ele consegue esquentar por minuto. É esse o número-chave. E o processo é bem simples, dividido em 4 passinhos bem lógicos. Para ficar mais fácil de entender, vamos fazer juntos, usando um exemplo prático. O primeiro passo, então, é descobrir o consumo de cada ponto de uso. Uma ducha normal, por exemplo, gasta uns 12 litros por minuto. Já as pias da cozinha e do banheiro consomem um pouco menos que isso. Ok, vamos para o nosso exemplo, uma casa com uma ducha e um lavatório. O que a gente faz? Simplesmente soma as vazões. Isso dá 18 litros por minuto. Mas, ó, atenção aqui. Essa seria a demanda máxima, se os dois fossem ligados ao mesmo tempo e só com água 100% quente. Só que aí vem o pulo do gato. Ninguém toma banho com água fervendo, né? A gente sempre mistura com água fria. E para levar isso em conta no cálculo, a gente usa um fator de correção. É só dividir aquela vazão total por 2. Com isso, a nossa necessidade real de água quente cai para 9 litros por minuto. Faz todo sentido. Então, com esse número de 9 litros por minuto na mão, a gente vai escolher o aparelho. E a regra é clara. Sempre escolher um modelo com capacidade igual ou, melhor ainda, um pouquinho maior. Para esse nosso caso, um aquecedor de 10 litros por minuto seria a escolha perfeita. Certo, já entendemos o aquecedor de passagem. Mas e o boiler? Bom, aí a lógica muda completamente. A gente esquece a vazão por minuto e passa a pensar no volume total de água quente que a casa consome durante o dia todo. Aqui, o processo tem um pouco mais de etapas, mas a ideia é a mesma. A gente vai somando as necessidades, passo a passo, para chegar no total. E para ilustrar, vamos imaginar uma casa com 7 moradores. Primeiro de tudo, as pessoas. A gente considera um consumo médio de 40 litros de água quente por pessoa por dia. Multiplicando isso pelos 7 moradores, já temos um consumo básico de 280 litros. Esse é o nosso ponto de partida. Depois, a gente soma os consumos mais específicos. Tem banheira na casa? A regra para ela é considerar só metade do volume, porque, claro, a gente também enche com água fria. Então, se a banheira tem 200 litros de capacidade, a gente adiciona mais 100 litros na nossa conta. E não dá para esquecer da cozinha, claro. A estimativa de consumo diário de água quente para uma pia de cozinha é de mais ou menos 50 litros. Então, bora somar isso também no nosso total. Pronto, agora é só juntar tudo. O consumo dos moradores, o da banheira e o da pia. Viu como a gente foi construindo a demanda total? Chegamos em 430 litros por dia. E aqui vale a mesma regra do aquecedor de passagem. A gente sempre escolhe uma capacidade igual ou maior que o nosso cálculo. Como provavelmente não existe um boiler de exatos 430 litros para vender, a gente pega o próximo tamanho que tem no mercado. Nesse caso, seria um de 500 litros. Beleza, já escolhemos o coração do nosso sistema. Agora, a gente precisa pensar nas artérias, ou seja, na tubulação que vai levar toda essa água quente para onde ela precisa ir. E olha, a escolha do material desses canos é super importante. As opções mais comuns hoje em dia são cobre, que é aquele clássico super durável, e também alguns plásticos de engenharia, como o CPVC, que é bem mais fácil de instalar. Dá uma olhada nessa comparação rápida. Cada um tem suas vantagens, sabe? O cobre aguenta muito calor, mas ele sempre precisa de isolamento térmico. Já o CPVC e o PPR são um pouco melhores nisso. E tem o PEX, que é super flexível e facilita muito a instalação. No fim das contas, a escolha vai depender do projeto e, claro, do bolso. E, para fechar e garantir que tudo funcione direitinho e com segurança, tem algumas regrinhas de ouro. A norma é bem clara. A saída de água quente é sempre a da esquerda. Também é fundamental usar misturadores para não ter perigo de se queimar. E, talvez o mais importante, a pressão da água quente e da fria precisa estar equilibrada. Isso evita aquele susto no meio do banho, sabe? Quando a água de repente fica gelada ou quente demais. Viu só? Dimensionar um aquecedor de água não é nenhum bicho de 7 cabeças quando a gente entende a lógica por trás. E isso faz a gente pensar que outras partes da nossa casa, que a gente nem vê, também funcionam com base em cálculos e projetos que a gente nem imagina, hein?